Bom dia amigos, bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso sempre. Eu sou Ivan, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de pedir para vocês permitirem esse momento, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu vou fazer para você. Amigos, falar sobre o que com vocês hoje? Falar com vocês hoje sobre resignificação natural. O que é resignificação? Resignificação é uma palavra e é um processo que nós usamos na terapia emocional. Terapia emocional pode ser PNL, pode ser hipnose, pode ser coach. Então, tudo é terapia emocional, que trabalha com o seu emocional. Então, resignificação é uma forma de uma autolimpeza emocional. Por exemplo, um exemplo que eu tenho ódio do meu pai e ele já morreu. Só um exemplo, graças a Deus nunca tive isso do meu pai. Querido pai que já está lá no céu. Então acontece, eu tenho ódio do meu pai, mas já morreu. E agora, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu tenho ódio porque ele uma vez fez isso comigo, né? Fez alguma coisa comigo. E eu tenho esse ódio, mas eu resolvi perdoar. Eu resolvi perdoar. Procurei um especialista em hipnose, um especialista em coach, PNL, ou um psicólogo. Né? E acontece, quero fazer um processo de resignificação. E vou voltar lá, naquela situação, qualquer situação, encontro com essa pessoa, está tudo aqui na minha mente, vou ser conduzido por esse profissional e vou ter uma resignificação. Talvez eu perdoe a pessoa, talvez eu tenha um novo ponto de vista, sabe? Então, resignificação. Aí resignifico, volto, não tem mais nada para perdoar, já está tudo certo, já foi perdoado, tive uma nova visão, foi resignificado aquele processo. Então a resignificação natural são pessoas que têm a capacidade de se auto-resignificar sozinha, naturalmente, natural. Quer dizer que ela não precisa ir no terapeuta, não precisa nada. E como que nós fazemos isso? É uma capacidade, é um dom, só uma pessoa tem? Não, é um entendimento. O entendimento. Eu sempre conto aqui o mesmo caso, e agora eu estou falando do meu pai, quando ele pegava a gente para bater, se tivesse que bater, ele batia. Né? Não ia matar, não é isso. Mas pegar a cintada e dar umas 3, 4 não custava não. E dava com força. Né? E ele era muito forte. E acontece, para quem vem de fora, para nós era muito. Né? Para uma pessoa talvez, vai ver aquilo, fala, nossa, o cara é louco, bate no filho de cinta, isso, sabe? Naquela época ainda não estava igual agora. Mas mesmo naquela época já pessoas viam e falavam, não é legal. Só que acontece. E eu nunca tive um problema com essa situação, nunca cheguei a ter um trauma ou isso, aquilo, não ter ódio nem nada, mas uma vez ele contando para nós, ele falava que o pai dele batia neles de chicote, de cavalo. E eles tinham 14, 15, 16, podia ter 20 anos. Se morasse dentro da casa e fizesse coisa errada, ele mandava ficar parado e ele batia de chicote. De chicote, gente. Vocês acham como é que fica o corpo da pessoa? E dava lá 1, 2, 3, reiada, né? Chama de rei. Dava 1, 2, 3, 4, 5, reiada, a pessoa tinha que ficar ali. Era a lei dele. Ah, se corresse, aí que estava enrolado. Aí aumentava. Então, acontece, quando eu fiquei sabendo disso aí, se eu tinha algum problema sobre essa situação, tinha algum remorso, como se diz, automaticamente foi resignificado. Porque eu falei, nossa, então eu não apanhei nada. Eu entendi, foi um entendimento. Eu entendi como a mente dele funcionava, o que ele aprendeu. Então ele estava sendo mais brando, mais carinhoso. Que ele nunca pegou um chicote para bater em nós. Então eu entendi. Quando você entende, você começa a buscar um processo de entendimento, você resignifica. Quando você observa melhor as coisas, você resignifica a coisa. Se você, por exemplo, desmontar do ego, e você está numa empresa, e você vê que você... parece que os outros têm mais benesses que você, e você, auto-observação, começa a se auto-observar, observar, e você tem uma certa raiva desse patrão, porque os outros estão tendo mais benesses que você, e eles são mais, talvez até mais novos na empresa. E você começa a ter uma auto-observação e fala, mas também, né, eu fiz aquilo, também eu tive aquela responsabilidade, mas aquela vez lá é isso, aquela outra vez eu bati de frente com ele, então é isso. O que acontece? Você para de ter ódio dele e vê que o problema é você. E você vai ter nesse processo uma auto-resignificação. Para de ter ódio dele, vai prestar mais atenção no seu trabalho e a vida vai melhorar para você dentro daquela própria empresa. Então, muita atenção que você auto-resignificação é esse processo, um processo natural. Nós se auto-resignificamos a todo momento
naturalmente, sem precisar de hipnólogo, sem precisar de nada, né? Observações. Talvez esse caso do pai que já morreu lá, aquela pessoa que já morreu e você tem ódio dela. Por que você tem ódio dela? E se você entender que era assim, né? Ela era outro, como se diz, outros tempos. Na cabeça dela estava certo, né? Estava certo dessa forma. Então o que acontece? Você automaticamente, você já não vai ter mais aquele problema. Você não precisa fazer uma sessão, não precisa, né? Você fala, meu pai era desse jeito, fazer o quê? Ele era assim, acabou, mais nada. Ah, mas ele não te perdoou, ele te mandou embora de casa. Sim, mas na cabeça dele estava certo. Qual que é o problema? Eu fui, que maravilha. Né? Que maravilha, foi embora, resolveu a vida, está vivo ainda, está agora. E ele mandou, que bom, pelo menos assim eu aprendi a viver mais rápido. Ah, mas eu tenho um ódio porque ele fez isso, e ele já morreu. Para de ter ódio, porque entenda que na cabeça dele era assim que funcionava. Ah, mas não precisava ter feito isso, porque ele era uma pessoa muito ruim mesmo, ele era ruim mesmo. E daí? Para de carregar esse saco de cimento nas suas costas, esse saco de falta de perdão. Deixa para lá. Né? E na cabeça dele já foi, não muda nada. Não muda nada, não vai mudar nada. O que muda é se você continuar carregando essa mágoa dentro do seu coração e esse saco de falta de perdão, é um peso que você leva. A pessoa já está lá, está morto, está em outra vida, está vivendo um novo projeto já e você está sofrendo ainda. Então, se autorresignificar naturalmente é um processo maravilhoso para você prosperar, tá bem? Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.